A pandemia de Covid-19 vem sistematicamente modificando padrões sociais, culturais, comportamentais e das relações de trabalho de diferentes segmentos da sociedade brasileira e mundial. De extrema importância em todos os níveis de atenção e na assistência a casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, a equipe de enfermagem também está exposta a risco de contaminação. Eu sou Marcelo Santos, professor, enfermeiro, pesquisador e divulgador científico na área da educação e saúde, e hoje vamos listar as ações técnicas do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, na regulamentação, fiscalização e cobrança de condições dignas e seguras de trabalho para os profissionais de enfermagem junto ao público, ao poder público e às autoridades sanitárias em saúde. A ausência de condições adequadas no atendimento aos pacientes vítimas da Covid-19, falta de equipamentos de proteção individual específicos, dimensionamento de pessoal de maneira inadequada, abaixo do previsto, excesso de trabalho, estresse emocional e a exposição aumentada ao novo SARS-CoV-2 faz dos profissionais de saúde o grupo social com maior probabilidade de contrair o vírus. Como órgão responsável pela enfermagem brasileira, o COFEN vem trabalhando ativamente, arduamente para garantir nossos direitos e proteger toda a categoria. Como muitas das pessoas que me seguem nas redes sociais vêm de maneira sistemática questionando como o Conselho Federal de Enfermagem, como os conselhos regionais de enfermagem estão atuando na defesa dos nossos direitos, eu decidi fazer uma lista para provar por A mais B para vocês que o nosso conselho vem sim trabalhando arduamente, ativamente, para que nós possamos ter uma assistência segura e estarmos protegidos para atender a população brasileira. Vamos agora conhecer algumas das ações do Conselho Federal de Enfermagem durante os primeiros meses da pandemia aqui no Brasil. Em 14 de fevereiro de 2020, diante das questões epidemiológicas relacionadas à pandemia do SARS-CoV-2, agente etiológico causador da Covid-19, o Conselho Federal de Enfermagem divulgou a nota técnica 01 do ano de 2020, que trata sobre as orientações sobre o novo coronavírus. Em 21 de fevereiro de 2020, através da publicação de uma nota técnica, o COFEN se posicionou contrário à consulta pública número 753 de 2019, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que versa sobre a alteração da RDC 7 de 2010. O COFEN questiona o item que dispõe sobre a quantidade mínima de profissionais por paciente que atuam na UTI, proposto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma vez que entende que a redução da equipe de enfermagem no serviço de terapia intensiva pode expor pacientes e profissionais a inúmeros riscos. Em 6 de março de 2020, o 16º episódio do podcast Saúde na Veia teve como tema central o papel da enfermagem no combate à pandemia do novo coronavírus. O podcast buscou aprofundar questões importantes de saúde no Brasil, com um olhar específico, com análise específica da enfermagem. Em 11 de março de 2020, antenado às mudanças do perfil epidemiológico da pandemia de Covid-19 e alinhado com as diretrizes e normativas técnicas divulgadas pela OMS e pelo Ministério da Saúde, o COFEN sinalizou sobre a atualização de sua norma técnica. Em 12 de março de 2020, foi publicado no site do COFEN uma matéria jornalística sobre as recomendações das medidas preventivas aos profissionais de saúde no enfrentamento ao novo coronavírus e a nota de esclarecimento sobre o combate à Covid-19 no Brasil. Em 18 de março de 2020, uma delegação composta por representantes do sistema COFEN-Corens entregou um ofício ao Ministério da Saúde exigindo a oferta imediata de EPIs adequados, treinamentos e capacitação ao combate ao novo coronavírus, além de novas contratações de profissionais de enfermagem. Em 20 de março de 2020, o COFEN publicou diretrizes para serviços de enfermagem frente ao Covid-19, com o objetivo de garantir a segurança da população e dos profissionais de enfermagem. Ainda em 20 de março de 2020, o COFEN publicou a decisão que suspendeu temporariamente o edital eleitoral de convocação para as novas eleições para setembro de 2020. Segundo a nota, o processo eleitoral terá continuidade diante da normalidade e controle da pandemia no país. Em 23 de março de 2020, o presidente do COFEN, Manuel Neri, participou de entrevistas à imprensa televisiva tratando das condições de trabalho das equipes de enfermagem no enfrentamento à pandemia da SARS-CoV-2, a Covid-19. O COFEN prorrogou por 120 dias o vencimento às anuidades do exercício 2020,
entendendo que a pandemia tem gerado graves consequências na saúde e na economia brasileira, em especial dos profissionais da equipe de enfermagem, que estão na linha de frente no atendimento à população. Em 24 de março de 2020, foi aprovada a Resolução 633 de 2020, que normatiza a atuação de profissionais da enfermagem no atendimento pré-hospitalar durante a pandemia do Covid-19, com o objetivo de melhorar a qualidade da assistência prestada a pacientes críticos e ampliar a capacidade de atendimento pré-hospitalar e o transporte interhospitalar. Diante do pronunciamento do presidente da República, onde o chefe do Executivo Federal incentivou a população a desconsiderar as diretrizes de isolamento social como medidas de enfrentamento à pandemia do Covid-19, o COFEM publicou uma nota oficial onde se posiciona contrário ao pronunciamento. A nota reforça a importância da manutenção das políticas sanitárias propostas pela OMS e pelo Ministério da Saúde. Em 25 de março de 2020, o Conselho Federal de Enfermagem lançou o edital para a compra de máscaras N95, que após a aquisição serão distribuídas aos conselhos regionais de enfermagem de todo o país para posterior oferta aos profissionais de enfermagem. Em 27 de março de 2020, a resolução do COFEM 634 de 2020 autoriza que os enfermeiros realizem consultas de enfermagem, orientações gerais e encaminhamentos por meios tecnológicos, a teleconsulta. Diante do texto da medida provisória 927 do Governo Federal, de 22 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública, permitindo a ampliação da jornada de trabalho dos profissionais de saúde e a redução do tempo de descanso, o COFEM publicou em 27 de março de 2020 uma nota oficial se posicionando contrário à medida provisória, informando toda a categoria da enfermagem sobre a adoção das medidas jurídicas contra o ato normativo. Em outra ação estratégica didática de enfrentamento ao Covid-19, o COFEM lançou a cartilha sobre a colocação e retirada dos EPIs. Como forma de canalizar recursos e esforços ao combate do novo coronavírus, em 31 de março de 2020, o COFEM divulgou a suspensão do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, previsto para o ano de 2020. Em mais uma proposta e mais um movimento para instrumentalizar e capacitar a enfermagem brasileira, em 1º de abril de 2020, o COFEM disponibilizou uma calculadora eletrônica que mede a taxa de consumo de EPIs. Com o emprego desta tecnologia, enfermeiras e enfermeiros poderão elaborar seus pedidos de materiais pautados em dados técnicos e estatísticos. Outro tema discutido pelo COFEM foi o desabastecimento internacional de EPIs durante a pandemia. Tal situação expõe os profissionais de saúde a risco de contaminação pelo SARS-CoV-2 e foi alvo de cobrança feita pelo Conselho Federal de Enfermagem na figura do seu presidente, junto ao Poder Público Nacional Federal. Em 3 de abril de 2020, a Resolução COFEM 636 de 2020 normatizou o cadastramento dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem na ação estratégica do Ministério da Saúde, O Brasil Conta Comigo, destinada a profissionais de saúde. Esta iniciativa promoverá a capacitação à distância nos protocolos clínicos de enfrentamento à pandemia do Covid-19. E como último destaque entre as ações do Conselho Federal de Enfermagem, em 6 de abril de 2020, a Autarquia Federal editou a Resolução 637 de 2020, que autoriza os Conselhos Regionais de Enfermagem a registrarem, em caráter excepcional, profissionais recém-formados nos cursos de enfermagem nível superior ou médio técnico. Para ter acesso ao registro profissional, além dos documentos de identificação, o estudante recém-formado deve apresentar a declaração de conclusão do curso e a lista de formandos oferecidos pela instituição de ensino. Tal medida visa agilizar e facilitar o trâmite para a inscrição de novos profissionais antes mesmo da emissão do diploma ou do certificado de conclusão de curso. É importante que você tenha consciência que é preciso unir forças em prol da enfermagem brasileira e dos colegas que arriscam diariamente suas vidas na assistência aos pacientes vítimas da Covid-19. Para o bem de toda a enfermagem brasileira, é preciso que você fortaleça o sistema COFEM-Corens e os sindicatos de classe e denuncie toda e qualquer atitude que coloque em risco a sua vida e a dos colegas de plantão. Espero que você tenha gostado do conteúdo apresentado e te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações automáticas, curtir e compartilhar esse vídeo e me seguir nas principais redes sociais. Um forte abraço, fique em casa e até o próximo vídeo. Tchau!